Olá, seja muito bem-vindo em mais um vídeo. Meu nome é Fabiane Góes. Gente, quero agradecer desde já todo mundo que tem me mandado mensagem, interagido comigo, que se inscreveram no canal e que manda suas mensagens. Tem gente que deixa suas mensagens aqui no vídeo e tem gente que interage comigo no Instagram e no Facebook. Eu tenho muita gente também no meu WhatsApp. Então, assim, eu quero agradecer a cada um que tem aí conversado comigo, enfim, tem interagido comigo. Muito obrigada. E se você ainda não me segue no Instagram ou no Facebook, vão me, né, Fabiane Góes também, os dois estão. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Vão lá, me sigam, gente, tá bom? Nas redes sociais. Eu tô me condicionando a sempre tá postando coisas lá sobre o meu dia a dia, sobre a minha vida, sobre a vida dos meus filhos, né? Para interagir um pouquinho com vocês. Eu ainda falho, me perdoem. Porque, gente, tudo é uma disciplina, né? Da mente. Você tem que se disciplinar, você tem que ter constância, né? E a Bíblia mesmo fala sobre os homens inconstantes, né? Então, assim, tudo que é novo na nossa vida, se a gente não colocar hábitos, a gente acaba simplesmente vai passando o tempo e você não faz o que você tem que fazer, né? E a gente dá desculpas, né? Somos especialistas em desculpas. Eu conheci uma pessoa que falava assim, ele pedia certas coisas e aí começava a falar, desculpa, eu acho 1000 aqui pra você agora. Eu quero que você vá e faça o que eu tô pedindo pra você, né? Porque desculpa eu também acho. Então é assim, mas infelizmente nós seres humanos temos isso, né, gente? Então, assim, eu tô me condicionando a mudar os meus hábitos, ok? Gente, eu quero falar sobre a minha perspectiva, aquilo que fez sentido pra mim e que me ajuda muito, me ajuda demais o meu dia a dia, principalmente quando eu tô triste, porque às vezes a gente, né, às vezes a gente nem sabe por que tá triste, simplesmente fica triste, né? Aí abaixa a nossa energia. Hoje quando eu falo energia, gente, é o sentimento triste mesmo, sentimento de coisas ruins, que aí você tende a deixar a mente ir e focar nas coisas ruins e nas coisas que não são legais, que são negativas. Por isso que eu falo vibração. Minha filha outro dia tava falando, mãe, tem gente que não entende esse negócio de vibração. Gente, na verdade, assim, todo mundo fala sobre a lei da atração. Vocês já ouviram falar sobre a lei da atração? Ah, se você pensar muito naquilo, aquilo vem pra você. Na verdade, se você pensar e sentir, aquilo vem pra você. Aqui eles falam a lei da atração. Porém, ela não é uma sublei, né? Ela é uma sublei. Eu já falei em outros vídeos meus que a Terra, onde nós estamos, existe leis, assim como a lei da gravidade, né? E a Terra é regida por várias leis. E tem a Terra não, é nós como seres humanos, né? Nós somos pessoas vibrátios, né? Isso já tá a ciência já comprovou que tudo vibra, os átomos vibram, né? O menor átomo que eles conseguiram, as menores partículas que eles conseguiram ir separando, vibra. E eles tentaram parar e ela não para. Ela, por mais que você não consiga, ela tá vibrando lento, mas ela está vibrando. Então tudo, né? Por isso que eu falo que Deus é tudo em todos. Então nós somos seres vibrátios, né? Somos seres que vibramos, né? E nós atraímos aquilo que vibramos. Então, quanto mais tristeza você pensa, quanto mais tristeza você sente, você vai se conectar com pessoas e situações na mesma vibração. Aquele negócio que os opostos se atraem não existe. Isso é uma inverdade. Porque é os iguais que se atraem. Se você e como você identifica a sua vibração? Pelo sentimento. O sentimento é a nossa bússola, né?
Então, assim, então muita gente fala sobre a lei da atração, sobre, né, a cocriação das coisas, e aí você, né, trabalhar com a lei da atração. Mas na verdade você precisa trabalhar com a sua vibração. E como você identifica a vibração? Com o sentimento, né? Quando você identifica aqueles sentimentos ruins e que nos gera sentimentos ruins, normalmente a gente está tendo pensamentos, né? E eu tenho vindo falar e batido nessa tecla sobre os nossos pensamentos, porque a nossa mente é um cavalo indomável, né? E você tem que domar ele, porque ele quer ir para qualquer lado. E simplesmente, ontem ainda eu tava vendo a Maya Andrade. Quem não segue a Maya Andrade, eu sigo ela e eu gosto muito das coisas que ela ensina, né? E ela tava falando que a gente, na verdade, estamos envolto em uma nuvem, né? E fala que é uma nuvem louca de pensamentos. Quando essa nuvem, esse pensamento te leva para pensamentos ruins, para pensamentos que você nem sabe o porquê você está sentindo aquilo, é um momento. E tem hora que a gente não consegue parar. Igual, eu vou ser sincera, esse final de semana eu tava bem, de repente eu não sei porquê, eu comecei a me sentir triste. E eu não conseguia mudar essa vibração minha. E eu falava, não consigo, e mesmo quando eu vou fazer minhas técnicas, que é de agradecer mesmo, eu faço meu caderno de agradecimento, colocando, e eu escrevo lá, e eu agradeço por isso, agradeço, obrigado Deus, obrigado universo, obrigado, porque, gente, a gratidão é o mesmo sentimento do amor, né? Então, quando você vibra no amor e na gratidão, você vai mudando a sua vibração e você vai se direcionando, né, para coisas melhores. E é incrível quando você consegue. Aí eu tava muito triste. Então, assim, eu não tava conseguindo. Eu falei, ai, e eu não gosto muito mais. Eu assisto, mas eu não assisto mais tanto como antigamente. Aliás, eu não assisto, gente, televisão. Mas eu tava tão assim, triste, que eu falei, vou assistir um filme. E fui lá na Netflix e coloquei na seção de filmes, né? Porque eles têm muita série. Série eu não assisto mais, porque eu tenho problemas com série, novelas, porque aquilo fica reproduzindo na minha mente de novo, de novo e de novo. E eu falo, mas essa história não faz parte da minha vida. E o que eu tô criando com isso? Gente, um dia eu vou fazer um vídeo falando sobre isso especificamente, porque eu quero dizer pra você, televisão é uma coisa maléfica e a gente tem que vigiar até na internet hoje, nos vídeos do YouTube, a gente tem que vigiar em tudo, porque tudo é uma manipulação da nossa mente, né? E quem é que tá ligado, quem tá acordado, sabe como manipular a massa, manipular o povo que tá dormindo. Porque muitas vezes a gente acha que estamos acordados, nós estamos pensando, mas muitas vezes nós só estamos agindo e pensando coisas que já foram ditas pra gente, mas que nós mesmos não estabelecemos aquilo na nossa vida. E aí eu fui assistir um filme, chama Milagre Azul. Muito lindo o filme, é uma história verídica, né? De uma casa de infantil, né? De meninos abandonados, de órfãos. E que o rapaz também, o que cuida, o rapaz, ele e a esposa dele, cuida desses meninos. E ele também perdeu o pai de uma forma muito trágica, né? O pai dele foi ensinar ele, acho que a pescar, e aí teve uma tempestade, e o barco tombou e o pai sumiu, e ele se criou sozinho na rua. E por causa disso, ele abriu essa casa, mas só que assim, eles viviam, gente, na pobreza mesmo, muito limitado. As doações eram bem limitadas, eles não conseguiam manter as dívidas, pagar as dívidas. Até que aí eles tinham um menininho, né, que ele fugia porque ele tentava procurar pela mãe. E a mãe, eu não sei, não conta a história, o que aconteceu com a mãe dessa criança. Ele deveria ter mais ou menos uns 7 anos. E aí esse homem, né, o nome dele é Omar no filme, ele fala assim,
Ah, você não pode mais ficar fugindo para procurar sua mãe. Isso é muito perigoso para você, você é muito pequeno. Mas vamos fazer o seguinte, você começa a desenhar. Desenha como uma oração para Deus. E pega esse prego e prega na porta, que Deus vai ouvir a sua oração. E passou, né? E aí ele estava com dificuldade de arrumar dinheiro para pagar uma dívida do banco, e aí ele foi até um lugar e aí ia ter um concurso de pescas, como fala? Ai, gente, esqueci o nome. De pesca. Eu esqueci. Vamos lá. Pesca esportiva. Pra pegar marlin. Sabe, marlin é aquele peixe grande que tem uma espada, tem um bico enorme, parecendo uma espada, que seria o peixe-espada, mas eles são enormes, são muito, muito bonitos, né? Ia ter um concurso disso para ganhar um certo dinheiro. E aí veio um americano e queria participar, e ele já tinha ganhado aquilo 2 vezes, e ele, eu quero. Aí o dono desse concurso falou assim, olha, não é mais permitido, você precisa ter uma pessoa local pra estar com você. Na hora de pegar o marlin tem que ser uma pessoa local. E ele falou assim, arruma qualquer pessoa que não nem precisa saber pescar, eu levo ele. E aí esse senhor, ele conhecia esse Omar da casa, chama Rogar, né, que era das crianças, e colocou eles junto. Aí ele falou assim, mas eu não quero criança no meu barco. Ele falou assim, ou você fica com eles ou você não participa da competição. E aí, gente, eles foram, né? Eles foram pra competição e é muito lindo esse filme, porque aí eles começam, no primeiro dia, uma outra equipe conseguiu pescar um marlin, mas eles tinham 3 dias, então o primeiro dia eles não conseguiram, no segundo dia, com todas as dificuldades que eles tinham lá, as crianças, você sabe, né, passou por muitas dificuldades e eles começaram a dizer, eu tenho cicatriz porque não sei quem fez isso comigo, e começou a falar das feridas dele, das dores dele, das cicatrizes, e aquele americano ficou olhando, falando assim, meu Deus, eu tô aqui, né, a gente vê que ele reflete e fala, eu tô aqui querendo ganhar esse dinheiro pra me autoafirmar como pessoa, pro meu ego, e essas crianças, né, são crianças, né, e passar por essas dificuldades todas. E aí eles conseguem pegar o marlin. Só que as crianças começam uma briga e caem no mar. E o único que sabia nadar e que sabia pescar, né, era esse americano, que o resto não sabia nadar e não sabia pescar o marlin. E eles fisgaram o peixe. E eles tiveram que abandonar o marlin para ir salvar as crianças que tinham caído na água. E ele ficou, desistiu já, eu não quero mais, não vai mais acontecer, que não sei o que, e é melhor a gente parar por aqui. Enfim, aí até que o menininho, lembra do menininho, dos desenhos e pregar na parede, né, porque eles já estavam chegando no último dia e sem nenhum resultado. E o menino chegou pro Omar, que é, né, o dono lá da casa de infantil, e falou assim, Deus falou comigo, e olha, e ele desenhou o americano com marlin, né? Gente, e ele falou assim, então prega na porta, mas Deus já falou comigo que vocês vão ganhar. Olha só a fé dessa criança. Olha a fé dessa criança. Porque o menino mesmo não acreditava em Deus. Ele falava assim, olha, Deus é bom, mas é bom com os outros. As coisas boas acontecem, mas com outros, com a gente não tem essa sorte. Deus não olha pra gente nesse nível. Então ele acabava falando isso, mas pro menino ele falou assim, não, vai lá, ora pra Deus que Deus vai te responder. Mas pros outros ele era extremamente negativo, gente, extremamente negativo. Ele não acreditava, mas essa criança acreditou.
E essa criança começou a visualizar eles ganhando. Entende? Eles capturando esse Marley, eles, sabe? Eles conquistando isso. Então foi a fé dessa criança. O filme, se você for assistir o filme, parece um spoiler, né, do filme, mas só que se você for ver, você vai ver. Eles colocam o foco como se o homem tivesse feito um milagre. Mas não foi. Foi a criança. Foi café da criança de 7 anos. Ele visualizou e ele desenhou eles ganhando aquilo. E aí ele chegou e falou assim, olha, tá aqui o desenho, porque Deus me falou que você vai ganhar. Gente, e é muito lindo. E ele falou, mas eu tenho que ir no barco. Ele falou, eu tenho que ir. Deus falou que eu preciso estar no barco para vocês ganhar. E ele vai pro barco no terceiro dia, o último dia. Só que o americano já tinha feito todo um esquema para fazer que tinha capturado o Marlin. Comprou o Marlin morto já, tal. Aí foi falar com o Mar, e o Mar no primeiro momento aceitou, mas depois ele começou a pesar a consciência dele. Ele falou assim, não, isso não é certo, isso não é correto. E ele joga o Marlin morto fora e ele fala, e agora? Você não pensou em ganhar, pra gente ia ganhar o terceiro lugar pra ter dinheiro pras crianças? E não sei o que. Ele falou assim, olha, se for vontade de Deus, a gente ganha, senão a gente tá tudo certo. E ele colocou a mão no bolso e na hora assim, o prego furou a mão dele e ele pegou, porque ele tinha acabado de falar um monte, né? Falando que Deus não... As coisas boas acontecem, mas para eles não era o que acontecia. Então aí ele foi, furou a mão e aí jogou com raiva o prego no mar, porque ele colocou na mente dele que Deus não ouvia ele, mas Deus estava ouvindo. E não era ele que estava ouvindo aquela criança que estava ali, porque ele cria e ele visualizou toda a situação. Então, para você ver, quando as pessoas podem ao seu redor tá no negativismo, tá falando as coisas boas acontecem com todo mundo, menos com a gente, mas se você se colocar, mesmo se for uma criança, porque Jesus já falou que até se não houvesse ninguém, até as pedras clamariam. E o universo, Deus, ouve todos, sem acepção de pessoas, gente. Deus não tem acepção, Deus não escolhe esse porque esse tá na igreja tal ou tá no lugar tal, esse eu vou ouvir, aquele não. Deus ouve todos, desde que você vibre na vibração certa, desde que você tenha o sentimento certo e que você visualize e que você tenha fé, porque sem fé, a Bíblia já diz que é impossível agradar a Deus. E aquela criança tinha fé, porque na mente dele foi embutido de que se ele desenhasse e pregasse o desenho dele na porta, Deus ia ouvir ele. Então era fato para ele, no íntimo dele era fato, Deus vai me ouvir e ponto. E se a gente tiver isso, Deus vai nos ouvir e ponto. E aí quando ele jogou esse prego fora, o carretel do negócio lá começou a girar, e isso mostra que eles pegaram um peixe, aí foram ver e era um Marlin enorme, gente, enorme. E eles ganharam. No final do filme ainda mostra realmente a pessoa, porque, gente, isso é um caso verídico, né? Aconteceu no México. É um caso verídico. E o cara deita do lado do Marlin. E ele era um cara grande, gordo, mas o Marlin era enorme. O Marlin pesava 174 quilos, né? Então, assim, e eles ganharam lá um valor que ele conseguiu. Aí mostrou no final do filme a Casa Rogar, que chama, né? Casa Rogar, que é das crianças. Eles começaram também a cuidar de meninas, porque até então eles só cuidavam de meninos. E compraram o terreno, e aí eles... Depois disso, eles começaram a ter mais doações, né, para casa, para poder manter essas crianças, e ainda englobaram a ala feminina também, de meninas de rua. Gente,
Deus é maravilhoso. Deus fez tudo correto. Deus fez tudo lindo, sabe? E fez lindo para mim, para você, para quem tiver com a fé nele, acreditando que ele ouve. E aquela criança acreditou. E eles conquistaram aquele prêmio por causa de uma criança. Entende? Então, assim, vale muito, muito a pena você mudar esse sentimento. Vale muito a pena. E é isso que eu chorei tanto nesse filme, porque eu falo, olha, eu aqui triste, e eu realmente não sabia por que eu tava triste. E a minha mente não ia para nenhum assunto para falar assim, ó, levantou isso dos mortos para tentar falar. Não, eu não sabia por quê. E aí eu comecei a tentar, sabe, a mudar a minha vibração. Eu falei assim, eu não quero criar coisas ruins, eu quero acreditar, e eu quero crer, e eu quero pôr a minha fé em ação, porque assim eu agrado a Deus, né? Então é isso, gente, que você possa entender e compreender que não vale a pena ficar na tristeza, não vale a pena ficar no negativismo. Vale a pena você treinar os seus olhos para ver as coisas belas da vida, que existe muitas coisas. E tudo que você precisa e tudo que você quer, Deus te dá. É só você ter fé. Tenha fé, porque ele é com você. Sempre. Ele nunca te deixou. Até o próximo. Beijos.